Pesquisadores alertam para risco de criança exposta a telas eletrônicas. Na pandemia, essa exposição, que já era alta, aumentou, pois muitas famílias acabam recorrendo a esses dispositivos para conseguirem trabalhar e entreter as crianças. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, alertam para os riscos de alta exposição de crianças às telas de equipamento eletrônico como celular, computador, televisor, tablet na pandemia. Essa exposição, que já era alta, de acordo com eles, aumentou, pois muitas famílias acabam recorrendo a esses dispositivos para conseguirem trabalhar e entreter as crianças que passam mais tempo em casa. A situação é que no ano passado, quando o vírus começou a circular no Brasil, foi vista como passageira e agora é alvo de preocupação. A situação que a gente vive hoje é de uma falta de alternativa muito grande para os pais que estão em trabalho remoto, muitas vezes sem ajudante em casa, que precisam de alternativa para a recreação da criança no momento em que precisam trabalhar ou fazer atividades domésticas. A questão é que o uso da tela se tornou muito mais que uma alternativa, tornou-se a única via. Isso nos preocupa, diz a coordenadora do programa Primeira Infância Plena da UFMG, Delma Simão. Pesquisador explica que até 1 ano de idade não recomendada nenhuma exposição à tela. Depois disso, indicação varia conforme a faixa etária, sendo que até os 6 anos de idade, período que corresponde à primeira infância, as crianças não devem passar mais do que 2 horas por dia na frente de dispositivo eletrônico. Quanto mais uma criança fica conectada à tela, mais desconectada é o cérebro da criança. Então, mais difícil é para essa criança tomar decisões adequadas, pertinentes em uma sociedade saudável, explica a pesquisadora. Os prejuízos de uma exposição excessiva às telas para as crianças, de acordo com Delma, são muito, entre eles, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de interação social, dificuldade de criar vínculo, dificuldade de se adaptar ao meio social e aos desafios que a sociedade impõe, prejudicando ainda o chamado controle inibitório, que de forma simplificada é a habilidade de controlar respostas impulsivas e esperar a própria vez no mundo virtual. A criança clica e recebe o conteúdo, instantaneamente prejudicando o desenvolvimento dessas habilidades. Desafio. No ano passado, quando a pandemia chegou ao Brasil, segundo o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Rogério Correia, os estudos colocavam esse como uma situação passageira. Hoje, passado mais de 1 ano, deixou um pouco de ser passageira. Essa realidade para nós no Brasil, diz. Tanto a Delma quanto o Correia experimentam no dia a dia o desafio de afastar a criança das telas, e ela é mãe do Pedro, de 7 anos, e de Lais, de 3 anos, que tem trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down. No dia a dia, concilia o cuidado com a criança, com a casa e o trabalho. Correia é o tio de Fernando, de 3 anos. Desenhei no corredor da casa uma amarelinha para brincar como eles. Na noite, para gastar energia, meia hora que a gente brinca de amarelinha, eu já ensino comunicação, ensino a esperar a vez do outro, equilíbrio, e no dia a dia que a gente tem que ser criativo, conta Delma. Já a Correia abriu o quintal para que o sobrinho, que não mora com ele, pudesse correr. Para isso, a família precisa de uma logística de isolamento para que a pessoa se encontre de forma segura em meio à pandemia. Estamos sempre acompanhando o estágio da pandemia na cidade. Se há o aumento do índice de contaminação e voltamos a aumentar a segurança e o isolamento, diz recomendação. Segundo os pesquisadores, será necessária uma atenção especial às crianças, não apenas durante, mas após a pandemia.
após a pandemia, o que vai ser das pessoas, especialmente das nossas crianças. Quando tudo isso melhorar, nós preocupa muito a repercussão dessa pandemia, diz Delma. Segundo a pesquisadora, escolas e outros locais de socialização das crianças precisarão observá-las de perto, respeitando as necessidades de cada uma delas. Olhar precisa ser muito singular para respeitar essas crianças que virá depois desse estresse traumático da pandemia de Covid-19. É preciso entender, ser muito sensível a essas mudanças de comportamento que eventualmente pode surgir na escola e surgir na família. De acordo com Delma, aqueles que estão participando de aulas remotas devem ser observados de perto pelas famílias, que devem conservar como as escolas sobre como está sendo esse processo para eles. A família precisa estar atenta ao que está dificultando o processo de aprendizagem de crianças para que aquilo não faça com que a criança perca o desejo de aprender. Segundo Correia, a brincadeira que acaba sendo substituída por tempo na frente de dispositivo eletrônico fundamental para o desenvolvimento das crianças e para ajudá-las a compreender o mundo quando ela lida com um trauma, que é a perda de um ente querido, ou mesmo com a distância da mãe que sai para trabalhar. Ela tende a lidar com o que causa essa angústia. Através de brincadeira, na brincadeira, ela toma consciência daqueles sentimentos, diz. Pesquisador diz que há formas de incluir os conteúdos digitais no brincar e que isso pode ser benefício, desde que bem orientado. As crianças podem ser exemplo, levar os personagens do programa de TV para uma brincadeira mais ativa, na qual entenda o papel daquele personagem brincando, tem mais controle sobre as mensagens e o significado que aquilo traz para ela. Outra alternativa é buscar o conteúdo digitais que proponham tarefa às crianças e trocar, segundo Correia, sofá pelo tapete, onde é possível brincar um momento em que a criança pode assistir e brincar ao mesmo tempo. As crianças gostam de assistir a programas que proponham fazer alguma coisa, construir um brinquedo. Isso pode ser legal. Os pais responsáveis podem também assistir vídeos junto com as crianças, mostrando interesses e discutindo com eles pontos de programa. Tanto Correia quanto Delma recomendam que as crianças sejam integradas nas atividades do dia e dia dos adultos, que sejam convidados a cuidar das plantas e preparar uma comida, estarem por perto. Com isso, está aprendendo as coisas do mundo, está aprendendo vocabulário, está aprendendo interação com a família, está aprendendo ser útil colaborador com a sociedade, a primeira sociedade que ela vive dentro da casa, diz Delma com a Agência Brasil. Teste de detonação hipersônica torna viagens especiais ultra rápida mais próxima da realidade. Teste de detonação pode ser a chave para que voos hipersônicos e aviões espaciais da Terra para a órbita sejam possíveis, segundo a recriação de fenômeno explosivo feita por pesquisadores em laboratório. Detonação são um tipo de explosão particularmente poderoso que se move para fora mais rápido do que a velocidade do som. E enorme explosão que abalou o porto de Beirute, no Líbano, em agosto passado, foi uma detonação. A destruição generalizada acusou demonstrar a enorme quantidade de energia que eles podem produzir. Os cientistas há muito sonham em construir motores em aeronaves que possam aproveitar essa energia. Tal nave poderia teoricamente voar de Nova York e Londres em menos de 1 hora. Mas as detonações são incrivelmente difíceis de controlar e normalmente durante menos de 1 microsegundo, então ninguém foi capaz de torná-la realidade. Agora, uma equipe de Universidade Central da Flórida criou uma
configuração experimental que permite sustentar uma detonação em uma posição fixa por vários segundos, o que os pesquisadores dizem ser um grande passo em direção a futuros sistemas de propulsão hipersônica. O que estamos tentando fazer aqui é controlar essa detonação, disse Karim Ahmed, professor associado de Engenharia Mecânica e Aeroespacial da Universidade Central da Flórida e principal autor de um novo artigo sobre a pesquisa publicada na segunda-feira 10 na revista Proceedings of National Academia de Ciência. Queremos congelá-la no espaço e aproveitar essa energia em vez de destruir edifícios como você viu no Líbano. Agora quero usá-la e produzir impulso com ela, disse Ahmed ao Live Ciência. Se pudermos fazer isso, podemos viajar super rápido. O avanço foi produzido com base em décadas de pesquisa em um sistema de propulsão teórico chamado de motor de onda de detonação oblíqua, da DWE na sigla em inglês. Terremoto atinge região no centro da Itália e assusta moradores. Até o momento, não há registro de danos ou vítimas. A região da Umbria, no centro da Itália, foi atingida neste sábado 15 por um terremoto de magnitude 4.0 na escala Richter e assustou os moradores do território. Apesar de não acusar danos, informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da INGV. O tremor ocorreu às 9h56 horário local, a cerca de 2 quilômetros da cidade Jubil, na província de Puglia, e com um epicentro em uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros. Pelo menos 3 réplicas foram registradas 2 minutos depois, um de magnitude 2.1, às 9h58, 8 de 3.1 graus, às 10h07, um de 2.3, às 11h14 da manhã. Todos foram registrados a uma profundidade de 9 ou 10 quilômetros de Gubbio. De acordo com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, as equipes estão realizando verificações, mas até agora não há relatos ou indícios de danos ou vítimas. Em nota, a INGV relatou que o fenômeno ocorreu em uma área cuja sismicidade e frequente, mas relativamente moderada, e explicou que a história sísmica da cidade de Gubbio mostra 95 eventos afetados na região com magnitude superior a 4 com a agência ANSA. Situação melhora, mas há regiões com risco alto para a Covid-19. O estado do Rio de Janeiro está com bandeira laranja, que indica risco moderado de contrair a doença. Na pontuação geral, mais regiões onde houve piora. A 30ª edição do mapa de risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira 14 pela Secretaria de Estado de Saúde do SES, mostra que o estado do Rio de Janeiro está com bandeira laranja, que indica risco moderado de contrair a doença. Na pontuação geral, a pesquisa apresenta uma melhora do cenário epidemiológico, com região norte saindo da bandeira laranja e passando para amarela, risco baixo. É uma piora na região litorânea, que estava com bandeira laranja e passa para a vermelha. As regiões metropolitanas e Baía da Ilha Grande, Serrana e Noroeste permanecem com a bandeira vermelha. Centro-Sul metropolitano 2 e Médio Paraíba seguem na laranja. A análise compara a semana epidemiológica 17 entre 25 de abril, o 1º de maio, com 15 entre 11 e 17 de abril.
O estado do Rio apresenta uma redução de 28% no número de óbitos e as internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, caíram 27%. Na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas, taxas de ocupação de leitos no estado nesta sexta-feira, 14, são 84,8% para leitos de UTI e 61,2% para leitos de enfermaria. Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de doação de medidas restritivas conforme o nível de risco de cada região. Os dados completos do mapa podem ser acessados na página da Secretaria, incluindo a norma técnica de explicar metodologia de cálculo com a Agência Brasil. Professores de redes municipais se adaptaram às tecnologias de ensino. A pesquisa Vozes Docentes da Rede Conectando Saberes contou com mais de 8,7 mil respostas de professores de escolas municipais de 87 cidades em todas as regiões do país. Para 83% dos professores de redes municipais de todo o país, e adaptação de ferramentas, tecnologias de ensino e considerada boa, a maioria usa grupos de professores nas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens para trocar ideias, experiências e conversa. Muitos professores buscaram se atualizar diante dos novos desafios impostos pela pandemia, seja como apoio das redes de ensino, seja na troca com outros colegas. Eles se adaptaram ao uso de novos recursos tecnológicos. Isso é muito positivo, disse Daniel de Bonis, diretor de políticas educacionais da Fundação Lehman, ao acrescentar: essas ferramentas serão especialmente importantes daqui em diante para a separação das desfasagens educacionais acumuladas durante a pandemia. Para entender a prioridade da educação nas redes municipais brasileiras da Rede Conectando Saberes, uma iniciativa da Fundação Lehman realizou o estudo Vozes Docentes e Pesquisas, contou com mais de 8,7 mil respostas de professores de escolas municipais de 87 cidades em todas as regiões do país. A pesquisa foi dividida em 6 eixos temáticos: participação política, educação na pandemia, ensino remoto e a reabertura das escolas, formações de professores, diagnósticos de defasagens e planos de reforço escolar, saúde mental e clima escolar, adequação e priorização do currículo. Outro dado de pesquisa mostrou que, apesar da adaptação, 42% afirmam que a pandemia trouxe dificuldade em avaliar seus alunos, seja por não conseguirem acompanhar tão de perto o desenvolvimento dos estudantes pelo vídeo, seja por não saberem se as respostas dos testes aplicados são realmente deles. Os educadores também responderam sobre a percepção da saúde mental dos estudantes, sendo que somente 25% dos professores dizem que seus alunos raramente nunca estão emocionalmente equilibrados. Em relação à participação política, 97% dos educadores afirmam que se sentiriam valorizados se pudessem participar da formulação de políticas públicas de seus municípios. Apenas 31% dos professores conhecem e concordam com os planos de retomadas de aulas presenciais municipais.
A pesquisa vem para reforçar algo que acreditamos e trabalhamos muito no conectando saberes, e o professor precisa ser mais ouvido. Se uma parte ativa da tomada de decisão sobre a educação na sua cidade, 77% deles dedicaram tempo de trabalho não remunerado para essas construções, afirmam o gestor de projetos de Conectados Saberes, Lucas Correia, do Bonfim Costa. Tanto para aqueles que defendem a reabertura das escolas, quanto para os que preferem o ensino remoto, o aprimoramento do reforço escolar para a redução das desfasagens e prioridade. O professor Angélica dos Santos Benite Belo, que leciona na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, contou que se adaptou às ferramentas tecnológicas de ensino, mas que apesar de treinamento recebido da prefeitura para algumas ferramentas, teve que aprender a gravar aula na prática. A atualização das ferramentas foi boa, porque procuramos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, tivemos um treinamento da prefeitura e deu para administrar essa parte, mas algumas coisas em relação à gravação de aula, elaboração de conteúdo, foi muito de aprender a fazer com a mão na massa, porque esse cenário de pandemia trouxe essa possibilidade, essa necessidade para todos os educadores, acredito que todas as esferas, diz Angélica. Para ela dar aula através de uma tela foi desafiador, porque quando a gente está numa sala de aula, a gente tem um feedback instantâneo do aluno, que é norteado para o nosso planejamento e para que a nossa prática tenha significado. Ela concorda que é difícil avaliar os estudantes com ensino remoto. As avaliações foram difíceis porque um meio digital não tem como a gente dizer se no momento da prova que o aluno estava tenso ou nervoso ou se estava consultando algum material. Então, a falta desses parâmetros inviabilizou uma avaliação significativa. Confira os principais dados de pesquisa. Participação política. 97% dos professores dizem que se sentiram valorizados se pudesse participar da formulação de políticas públicas de seus municípios. 25% dos professores relatam que gostariam de colaborar apenas sendo informados sobre as decisões feitas pela gestão municipais, enquanto outros 49% gostariam de opinar sobre as decisões a serem tomadas. 39% dos respondentes estariam dispostos a decidir uma hora de trabalho não remunerada para participar das políticas públicas de seu município. 31% dedicaram entre uma das 3 horas. Educação na pandemia. Ensino remoto e reabertura da escola. 83% dos professores se sente bem adaptado às ferramentas, tecnologias de ensino, em parte devido à cooperação realizada entre os docentes através de grupos de WhatsApp durante a pandemia. 42% dos professores não conseguem avaliar estudantes com ensino remoto. Apenas 31% dos professores conhecem e concordam com os planos de retomada de aulas presenciais de seus municípios. Diagnóstico de defasagem em plano de reforço escolar. Apenas 25% dos respondentes dizem que seus municípios sempre fazem diagnóstico educacional. 35% sempre elaboram planos de recuperação e 28% implantaram planos de recuperação de aprendizagem. O aprimoramento de reforços escolar para a redução das desfasagens é a prioridade comum tanto para professor que defende o retorno das aulas presenciais quanto aqueles que preferem ensino remoto no contexto da pandemia, saúde mental e clima escolar. 52% afirmam que não veem responsável participarem da vida escolar de seus filhos e filhas. 25% afirmam que nunca ou raramente percebem
seus estudantes emocionalmente equilibrados. Adequação, priorização do currículo. 91% dos professores indicam que conhecem a utilização e o novo currículo baseado na Base Nacional Curricular Comum do BNCC. Apenas 50% apontam que sempre consegue adaptar suas aulas para que estejam aliados com o novo currículo com a Agência Brasil. Guedes reafirma interesse em aprofundar a parceria comercial com os Estados Unidos. Os dois países compartilham uma série de atividades como diálogos comerciais. O Brasil mantém o interesse em aprofundar a parceria econômica comercial com os Estados Unidos. Após a mudança do governo, disse nesta sexta, 14, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pela manhã, ele conversou com a nova secretária de Comércio norte-americana, Gina Raimondo. Na conversa, Guedes ressaltou que os dois países compartilham uma série de atividades como diálogos comerciais e o Fórum de Atos Executivos Brasil e Estados Unidos, chamado informalmente de Fórum de SCOS. O ministro citou o avanço recente do Brasil na economia e disse que a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE contribuirá de forma direta para a modernização do país, beneficiando produtores e consumidores tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No diálogo, Guedes citou o interesse do Brasil em fechar um acordo de livre comércio moderno e ambicioso com os Estados Unidos. Sobre o meio ambiente, reafirmou que o Brasil está disposto a ampliar a parceria com o governo norte-americano na área citada, levado estoque de energia renovável do Brasil, e dizendo que o país tem agricultura competitiva e sustentável com a Agência Brasil. Gilmar Mendes será relator da ação que pede afastamento de Bolsonaro por insanidade. O objetivo de advogados intelectuais e acadêmicos e que o STF determine a interdição do presidente em capacidade de entender o que é certo ou errado. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, foi sorteado para ser o relator da ação protocolada por advogados intelectuais e acadêmicos na Corte. Eles podem o afastamento de Jair Bolsonaro por insanidade. Na peça, os autores solicitam que o STF determine um exame psiquiátrico no presidente para comprovar sua incapacidade para a gestão de saúde de outras áreas fundamentais no que se refere ao combate da pandemia de Covid-19, segundo o Correio. O objetivo é que o STF determine a interdição de Bolsonaro. A petição, assinada pelos professores Renato Janine Ribeiro e Pedro Daulari, da Universidade de São Paulo, da USP, Roberto Romano, da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, José Geraldo de Souza Júnior, da Universidade de Brasília, da UNB, bem como pelos advogados Alberto Toron, Fábio Gaspar e o presidente da Academia Paulista de Direito, Alfredo Atier, vem como uma reação ao fato de que até agora todas as representações por supostos crimes cometidos pelo presidente na Câmara dos Deputados, Procuradoria-Geral da República, PGR e tribunais internacionais não tiveram qualquer resultado. Certo ou errado? Não se trata de julgamento por crime de responsabilidade ou por crime comum, caso previsto na Constituição e para os quais se requer a prévia autorização parlamentar, justamente porque a interdição se pede não por crime, mas pela incapacidade do presidente de entender o que é certo ou errado, ou seja, ele por incapacitado haverá de ter a extensão de sua imputabilidade verificada, não o acusamos de crime. Estamos observando apenas que ele não pode exercer, de fato, não está exercendo devidamente o cargo no qual foi empossado, dizem os autores em texto sobre a
competição, revista do Fórum. Brasil poderia vacinar 4 vezes mais rápido que o ritmo atual, diz fundador da Anvisa. O médico sanitarista Gonzalo Vacina Neto aponta as folhas do governo federal na aquisição de vacinas contra a Covid-19, mas acredita que é um cenário otimista, seja possível concluir a imunização antes do fim do ano. Ao longo das últimas semanas, o Brasil despencou no ranking mundial de velocidade de vacinação, devido ao atraso na aplicação da segunda dose da Coronavac e por falta de insumos para produzir imunizantes. O país caiu da 4ª para a 8ª posição entre os que mais aplicam doses de vacina contra a Covid-19 por dia. A média diária de vacinação, que era de 995 mil em 29 de abril, passou para 429 mil na última quarta-feira, 12. Segundo dados do World in Data ligada à Universidade de Oxford. Não tem muito milagre sem vacina. Perdemos o ritmo de vacinação, disse o médico sanitarista Gonzalo Vacina Neto, professor da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. É fundador e o primeiro diretor da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo especialistas, se o Brasil tivesse o volume necessário de doses, poderia vacinar até 2 milhões de pessoas por dia, dada a capacidade do Plano Nacional de Imunização, da PNI. A quantidade é mais que 4 vezes superior ao ritmo atual de vacina do país. Infelizmente, simples assim, nós não compramos vacina, estamos vivendo das vacinas que o Instituto Butantan da Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz estão produzindo. E estão produzindo no ritmo em que recebe os insumos farmacêuticos da China e consegue fazer o invase desse insumo, afirmou o médico sanitarista em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Nesta semana, a Fiocruz anunciou que começará a produzir o IFA, insumo farmacêutico ativo, no Brasil, a partir deste sábado 15. O primeiro lote de imunizantes nacionais, porém, só ficará pronto daqui a aproximadamente 3 meses. Segundo vacina, a Fiocruz seguirá produzir a média de 15 milhões de doses de vacina por mês até o início do ano que vem. A partir de fevereiro de 2022, o Instituto terá a capacidade de dobrar a quantidade de doses na fábrica. Ele explica que durante e depois da produção, a fábrica será inspecionada por técnicos da Anvisa, que precisarão validar as condições de boas práticas de qualidade do produto. Já o Instituto Butantan, que entregou 11 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, nesta sexta-feira 14, suspendeu completamente a produção de vacina por falta de matéria-prima. O Instituto depende agora de entregar a IFA chinês para poder atingir a produção de 100 milhões de doses, conforme se comprometeu. O problema é que, por conta das questões diplomáticas com declarações estapafúrdias do presidente da República, a China está atrasando a chegada da IFA, ressaltou o fundador, o ex-diretor da Anvisa. Quantas doses o Brasil terá e quanto concluirá a vacinação? Gonzalo Vacina destaca que o CPI da Covid ajudou a esclarecer por que o ritmo de vacinação do país não
engatou. Para o médico sanitarista, o principal motivo foi o fato de o governo federal não ter comprado as doses da Pfizer, oferecidas a partir de agosto de 2020. Em seu depoimento, na quinta-feira 13, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, relatou que foram apresentadas ao governo brasileiro 3 propostas naquele mês. Todos ficaram sem resposta. Segundo ele, a primeira oferta, feita em 14 de agosto, previa o fornecimento de 30 milhões de doses, sendo que os primeiros lotes começariam a ser entregues no final de 2020. O executivo detalhou que só no ano passado foram 5 propostas, nenhuma acatada, de venda de 30 ou 70 milhões de doses ao Brasil. Já em fevereiro de 2021, houve mais uma tentativa, desta vez de 100 milhões de doses. Porém, o acordo entre o governo brasileiro e a Pfizer só foi consolidado em 19 de março. A previsão inicial de entrega é de 100 milhões de vacina. Na última terça-feira 11, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de mais de 100 milhões de doses e ficou comprovado que desde agosto está sendo oferecido a compra de vacina e o governo federal tem se recusado a admitir finalmente efetuaram compra, mas essas doses só vão chegar no segundo semestre e mais para o fim do ano, frisou Vecina. Além das doses da Pfizer, do Butantan e da Fiocruz, o governo federal também aguarda a chegada de 38 milhões de vacinas contratadas juntos à Janssen e mais 40 milhões que viram por meio do consórcio da COVAX Facility. Esse número fecha com sobra as 320 milhões de doses necessárias para vacinar 160 milhões de brasileiros, apontou especialista Sputnik Brasil. Por enquanto, o país vacinará apenas pessoas com 18 anos ou mais. Segundo Vecina, em um cenário otimista, será possível concluir a vacinação por volta de novembro. E aí, sobrando a vacina, já poderemos pensar na utilização da próxima fase, que é vacinar os jovens e as crianças, que são de 60 milhões de pessoas, afirmou com a agência Sputnik Brasil. Tribeca Film Festival anuncia formato híbrido, eventos virtuais e presenciais em locais ao ar livre nos distritos de Nova York. Caderno Gente Televisão Cinema Caio Booker. Tribeca Film Festival anuncia formato híbrido, eventos virtuais e presenciais em locais ao ar livre nos distritos de Nova York. Foto, Amin Jafari, Mariam Mogadão e Alireza Sanifar Baladoff White Cove. Credit, foto, Amin Jafari por Mirna Silveira Brandão. Publicado 15 maio. 2021-12/05. O Festival de Cinema de Tribeca confirmou a realização de sua comemorativa 20ª edição de 9 a 20 de junho. O evento, que costuma atrair diretores e celebridades, será no formato híbrido, com eventos virtuais e presenciais em locais ao ar livre nos distritos de Nova York. Conforme Nova York emerge da sombra do Covid-19, parece certo reunir as pessoas novamente de maneira presencial para o nosso festival, disse seu cofundador, Robert De Niro, em um comunicado à imprensa, complementado por Cara Cusumano, diretora do festival e vice-presidente da programação. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, é uma seleção abrangente com muitos títulos europeus, entre eles os aguardados Roaring 20s, da cineasta francesa Elisabeth Vogler, pelas ruas de Paris, que em uma única tomada ininterrupta leva os espectadores a viver um dia na vida durante a pandemia. Wildmind, do dinamarquês Thomas Daneskov, sobre um homem em crise de meia-idade que foge de sua família para viver nas montanhas norueguesas, onde caça e colhe, como seus ancestrais faziam há milhares de anos.
e o documentário Descarsofia Liboulala, Suécia/Noruega, de Max Eriksson, sobre o prodigioso nome do skate na Suécia. O destaque da prestigiada Tribeca Critics Week é o drama iraniano de Baladof White Cove, de Betash Sanaer e Mariam Moghadam, indicado ao Urso de Ouro neste ano em Berlim, que segue as reviravoltas na vida de uma mulher quando ela descobre que seu marido era inocente do crime pelo qual foi executado. Uma das atrações da mostra Movies Plus, que amplia a experiência do filme através de uma conversa após a projeção com os realizadores, será Paper Igloo, do artista plástico e grafiteiro francês J.R., documentário com fotos murais em espaços que incluem a fronteira Estados Unidos-México, as ruas de Paris e as favelas do Rio de Janeiro. J.R. eleito uma das 100 pessoas mais influentes da revista Time em 2018, é um artista visual que faz exposições livres nas ruas do mundo, colando enormes retratos de pessoas anônimas em lugares totalmente inesperados. O festival, fundado por Diniro e Jane Rosenthal após os ataques de 11 de setembro de 2001, como uma forma de levantar o astral da cidade, recebeu nesta edição 11.222 inscrições, e sua seleção prima pela diversidade, com muitos filmes dirigidos por mulheres e LGBTQ+. Circuito Mundial de Surf chega à ilha australiana de Rottnest. Brasileiros são favoritos nas ondas de Strickland Bay, que pela primeira vez aparece no calendário, após dobradinha de Felipe Toledo e Tatiana Weston Webb em Margaret River. Começa na noite deste sábado, 15, a janela de competições da etapa de Rottnest Start, a quinta parada do Circuito Mundial de Surf, a quarta realizada em território australiano, disputada nas ondas de Strickland Bay, na ilha de Rottnest. Esportes. Circuito Mundial de Surf chega à ilha australiana de Rottnest. Brasileiros são favoritos nas ondas de Strickland Bay, que pela primeira vez aparece no calendário, após dobradinha de Felipe Toledo e Tatiana Weston Webb em Margaret River. Magics/World Surf League Viajet Images Rottnest, Austrália. Credit, Magics/World Surf League Viajet Images por Jornal do Brasil, publicado 15, maio, 2021 Começa na noite deste sábado, 15, a janela de competições da etapa de Rottnest Start, a quinta parada do Circuito Mundial de Surf, a quarta realizada em território australiano, disputada nas ondas de Strickland Bay, na ilha de Rottnest. Mais sobre o assunto. 15 de maio de 21 Brasil poderia vacinar 4 vezes mais rápido que o ritmo atual, diz fundador da Anvisa. 19 de abril de 21 Surf, Medina avança na Austrália e chega ao topo do ranking. 3 de maio de 21 Mais de 40 granadas da Segunda Guerra Mundial são encontradas em jardim no Reino Unido. Os melhores do mundo estão indo para a misteriosa e intocada ilha Rottnest. Assistir ao vivo no http://worldsurfleague.com 16 a 26 de maio. E o Brasil chega a esta disputa em um ótimo momento, com 3 brasileiros liderando o ranking masculino: o bicampeão mundial Gabriel Medina em primeiro, o atual campeão Ítalo Ferreira em segundo e Felipe Toledo, que acaba de conquistar a etapa de Margaret River, em terceiro. Nas esquerdas de Strickland Bay, que pela primeira vez aparece no calendário do Circuito Mundial, Felipe Toledo começa a disputa na quarta bateria, contra os australianos Ethan Ewing e Leon O'Brien. Já Ítalo Ferreira aparece na quinta bateria, onde encontra outro campeão mundial brasileiro, Adriano de Souza, que faz sua temporada de despedida do Circuito Mundial, e o australiano Taj Burrov. Gabriel Medina,
que usa a licra amarela de líder do ranking mundial masculino, entra na água na sexta bateria, onde mede forças com os australianos Jack Freestone e Kael Walsh. Além de Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Adriano de Souza e Gabriel Medina, o Brasil conta na disputa masculina com Peterson Crisanto, Alex Ribeiro, Jadson André, Miguel Popo, Caio Ibelli, Iago Dora e David Silva. Tatiana Weston Webb. Na disputa feminina, o Brasil tem apenas uma representante, Tatiana Weston Webb. A gaúcha chega com muita moral à etapa de Rottnestart, após derrotar a heptacampeã mundial Stephanie Gilmore na final em Margaret River. Após este resultado, a brasileira assumiu o segundo lugar no ranking feminino, com a Agência Brasil.